Hoje, 24 de maio de 2010, surge a sequela de noticiário publicado no jornal Estado de São Paulo e em outros jornais também, sobre um novo sistema de interceptação de conversas telefônicas da Polícia Federal, afirmando-se que essa novidade foi bem recebida por juristas. A Ordem dos Advogados do Brasil, lá no Conselho Federal, as mudanças que excluem as operadoras telefônicas são um avanço tecnológico que poderá diminuir o risco de vazamentos. Que coisa esquisita. A Ordem dos Advogados aplaudir o acidulamento da interceptação, já agora, possivelmente feito só pela Polícia Federal, sem intermediação de qualquer. É preciso, para que a Ordem dos Advogados do Brasil possa aplaudir o sistema, mesmo aquele antigo sistema advindo originariamente da lei ainda em vigor, é preciso que a Ordem dos Advogados do Brasil assimile ou determine a feitura de um carimbo ISO, ou seja, um carimbo de excelência e imaculabilidade do comportamento daqueles ou daquela instituição que deveria, a partir de certo momento, a unilateralidade da interceptação telefônica, assentando-se que é uma outra novidade. O Conselho Nacional de Justiça, que seria a garantia do equilíbrio entre acusação e defesa, num sentido bem lato, se transformaria no novo sistema num supercensor, porque depositário ele também da exclusividade das gravações feitas pela Polícia Federal. Em outros termos, o segredo, o sigilo, a intangibilidade das interceptações, agora tem um novo coronelato que é incorporado pelo Conselho Nacional de Justiça. E nós, criminalistas, acreditamos que isso seria uma inovação favorecendo o direito de defesa, porque aquilo que tinha as operadoras telefônicas como intermediários, agora fica ou é absolutamente guardado pela Polícia Federal unicamente. É preciso que nós tenhamos também em consideração que esse sistema novo teria referência ou relação com a aquisição pela Polícia Federal, nobilíssima instituição, diga-se de passagem, de aparelhagem adequada a se poder dispensar a intermediação das companhias telefônicas em geral. É preciso que se pense de provém esse instrumental, quem vendeu essa aparelhagem, como foi feita a aquisição. Constava extraoficialmente que o sistema denominado Guardião havia sido implantado e adquirido em empresas situadas lá no sul do país ou de uma empresa só. Deu-se alguma coisa respeitante a isso no jornal. Depois, houve notícia de que o Ministério Público Federal teria uma aparelhagem dessa especificidade. Mais tarde, sob Procurador-Geral da República já evadido do cargo, teve também a comunicação de que aquele aparelhamento pertencente ao Ministério Público
Federal havia sido posto nas gavetas, ou seja, havia sido desativado. Mais adiante, veio a comunicação de que havia no país, segundo cálculos não formais, mais ou menos uns 57 aparelhos desse tipo, sabendo-se hoje que o Ministério Público Estadual ou usou, ou vem usando, ou pretenderia usar uma aparelhagem pertencente à Polícia Civil, ou seja, à Polícia Estadual. Temos, portanto, no Brasil, hoje, uma série grande daqueles aparelhos ditos originários, ou mais rotundos, ou mais grotescos, ou menos aperfeiçoados. Agora, surge um noticiário de que a Polícia Federal tem alguma coisa a mais. E nós, criminalistas, nós defensores, nós advogados, damos os parabéns ao sistema, porque o sistema de violentação do segredo dos lares brasileiros foi aperfeiçoado. Não é bem assim, não. Não pode ser assim. O que é preciso é que nós persigamos a ideia de que essa interceptação telefônica excrescente, se e quando prevalecendo, deveria ser reservada a hipóteses excepcionalíssimas. Por exemplo, raptos, sequestros, criminalidade mesmo daquela grotescamente violentadora da saúde, da vida, da liberdade do povo. E não uma interceptação que já caiu tamanha rotina que hoje as comunicações são postas, às vezes, jocosamente, à aparelhagem daqueles que se comunicam entre si, prevalecendo uma ideia de que a interceptação hoje é a regra e a não interceptação é a exceção. É preciso que se tome muito cuidado com isso. E é preciso saber também em que condições essa aparelhagem toda é adquirida. Uma questão realmente curiosíssima para aqueles versados na teoria das licitações públicas. Como se há de fazer uma licitação para a aquisição de uma aparelhagem destinada ao espiolhamento do segredo do cidadão, na medida em que, se essa licitação for posta a público ou sair nos diários oficiais ou nos correios eletrônicos, todo o sigilo ou todo o segredo cai no vazio e a violência pretendida se torna pública. São as chamadas licitações secretas. Não se sabe se houve ou não, mas é preciso pensar e refletir que hoje a maior preocupação da persecução é naquelas, ou é introduzida naquele processo de verificação da legitimidade dos convites feitos a concorrentes diversos. Se não houver no país mais de uma empresa a produzir tal tipo de instrumental, vige a regra da uniformidade ou a regra da impossibilidade de licitar aquilo que só é oferecido por um. Mas se houver duas ou três empresas a oferecer preços assemelhados, com possibilidades ditas melhores uma do que as possibilidades ofertadas pelas outras, é questão de se ficar dentro do direito público, direito administrativo ou do direito específico, como se faz um tipo desses de licitação. Obviamente, aquele que detém o poder e que aprimora esse tipo de violentamento do segredo dos telefones, das ligações assemelhadas, aquele que detém o poder não há de ligar muito para isso, mas seria um mínimo de atividade, um mínimo de possibilidade de se poder, de alguma maneira, saber como essas aquisições são feitas. No fim
das contas, tem o brasileiro aí um aperfeiçoamento na realização das escutas telefônicas feitas pelo poder público, e esse aperfeiçoamento agora chancelado de alguma forma pelo Conselho Nacional de Justiça. Que coisa esquisita. E nós estamos a aplaudir isso, inclusive, pelo Conselho Federal da Ordem, que acha a ideia muito interessante. E ponto final.